Depois de nós ouvirmos, ser privilegiados nessa noite com as vozes dos nossos colegas, a Sandra e o Cosme, uma voz de anjo, né? Então eu acredito que todos nós estamos, né, assim, bem preparados, né, para fazer algumas reflexões sobre o Evangelho. Então não tem pretensão de palestra, mas a gente vai refletir num tema bem interessante. Então, desprendimento dos bens terrenos. Está no Evangelho, no capítulo 16, que não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a mamão. Bom, vivemos numa época assim, de tanta turbulência, de tanta ganância, né? Então falar sobre o desprendimento dos bens terrenos é um desafio e muito necessário, muito pertinente, eu acho, para nós, nesta época em que vivemos, a gente se colocar aberto a pensar sobre o que será, porque às vezes a gente tem uns equívocos, né, com relação ao que foi dito, o que está escrito no Evangelho, que quanto mais a gente estuda, mais a gente se convence que a gente pouco sabe, né? Então, é tão importante essa nossa, e muito pertinente essa nossa reflexão sobre hoje. Sobre esse tema, desprendimento dos bens terrenos. Se fala muito, né, hoje, em desapego, né? Então, nem tudo está tão difícil, porque existe uma preocupação muito grande, inclusive na mídia. Então, nós vamos ver o que o apego aos bens terrenos e o que vem a ser, né, mais produtivo, o desapego. Bom, não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a mamão. O Evangelho trata do desprendimento dos bens terrenos, a propriedade, né, sobre a propriedade, sobre vários assuntos neste capítulo. Mas hoje o que eu vou abordar, né, é sobre o desprendimento dos bens terrenos. Bom, não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a mamão. Servir a Deus, nós soubemos, né? Porque Deus, nosso Pai Criador, que disponibilizou para a gente este universo maravilhoso, cheio de riquezas, para que a gente possa, a cada encarnação, vir, né, e desfrutar e trabalhar, porque a finalidade a gente sabe por que a gente está aqui, né? É para a evolução. Então, servir a Deus é praticar os seus ensinamentos, a lei natural, as leis naturais, que nos conduzem, né, a uma vida regrada e nos conduz a servir a Deus. Mas, como diz ali, não se pode servir a Deus e a mamão. Bom, o que é mamão, né? A gente sabe que no aramaico, né, na língua aramaica, quando Jesus esteve aqui na terra, em Jerusalém, lá se falava o aramaico, e mamon quer dizer, era uma divindade pagã protetora das riquezas. Então significa a riqueza, a posse, o dinheiro. Isso é o significado. Por isso que diz que a gente não pode servir a Deus e a mamon, porque é contraditório, né? Na hora que a gente tem que servir a Deus, o que diz amar a Deus sobre todas as coisas? Amar ao próximo como a nós mesmos. Isso implica em não ser egoísta, né? Nem orgulhoso. O primeiro passo para a gente ser despreendido de alguma coisa é eliminar aos poucos o egoísmo. E servir a Deus a gente já sabe. E servir a mamon, a riqueza, não é possível. A gente precisa, para a gente evoluir, a gente precisa se servir dos bens materiais que são necessários para a nossa vivência neste mundo de provas e expiações, que ainda são muito necessários para a nossa vivência neste estágio que nós nos encontramos. Mas se servir, mas não servir ao dinheiro.
estar com uma sintonia somente em ganhos, em riquezas materiais, em coisas que nos desencaminham, digamos, do Evangelho e principalmente de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Isso implica como eu vou amar o outro se eu estou voltado só para mim, com egoísmo, com orgulho, enfim, com tantos vícios, né, que nós soubemos, e nós estamos num trabalho, né, ainda assim, um esforço, digamos, nós que já estamos, graças a Deus, um pouquinho mais de entendimento, porque a gente vem vendo o Evangelho, então a gente, na medida que a gente toma consciência, né, das coisas, a gente vai melhorando, a gente vai através do estudo, do esclarecimento, e a gente começa a entender muitas coisas. Então, aqui diz, o amor aos bens terrenos constitui um dos fortes óbices ao vosso adiantamento moral. Então, aqui, será que Jesus, não precisa questionar, será que Jesus veio e trouxe os exemplos, né, de desprendimento, de amor? Será que ele disse que é mal, é ruim ter as propriedades, ter a riqueza? Será que isso é real? Não, porque aqui nesse item aqui diz assim, o amor aos bens terrenos. Amor aos bens terrenos é amor. Quando a gente precisa se servir como necessidade humana na condição que nós estamos. Agora, amar quer dizer que a gente dá tudo. A gente observa às vezes que as pessoas uma vida inteira no trabalho é importante trabalhar, importante e necessário, porque se nós não trabalhamos, nós não vamos poder desfrutar dessa natureza e dessas coisas que são necessárias, o alimento, a moradia, o transporte, enfim, nós precisamos, mas como nós usamos os bens? Então, quando diz ali que é um óbice, é um obstáculo. Então, o amor, o apego desvairado, que tem um foco apenas em ganhar o dinheiro, e esse que é em ganhar o dinheiro, que não é, que é importante, muito importante e necessário na sociedade em que vivemos, mas não podemos ser escravos dos bens, das coisas materiais. Escravidão é aquilo que não tem mais noção da realidade, não consegue se desfazer de nada porque está escravo. Então aí ele escraviza uma vida, escraviza uma família, a sociedade, em busca de amealhar as coisas materiais. E isso nos impede, é um obstáculo, óbvio quer dizer obstáculo, ao adiantamento moral e espiritual, que não fecha, né? É contraditório, é antagônico a gente ser generoso, praticar caridade, com uma visão que a gente não consegue enxergar as coisas nesse sentido. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Então aí está o impedimento, né? E às vezes a gente observa, nós que vivemos aqui neste plano, disputas terríveis pela posse, né? Às vezes, uma herança de uma família é uma coisa tão agressiva e tão desfazendo, às vezes, uma família inteira por causa da posse daqueles bens materiais. Mas tem uma coisa muito importante também. Às vezes, não é pela fortuna esta briga, é pela posse, porque posse não quer dizer só das coisas materiais, da casa, do carro, posse pelo filho, pelo marido, pela mulher, pelo cargo, pela posição social. Essa é pior ainda. Do que? Porque o desfrutar e se apropriar, a gente tem que ter moradia e também morar
não quer dizer que a gente se aproprie e tem as coisas boas, gente. Em momento nenhum no Evangelho a gente tem que fazer voto de pobreza para viver o Evangelho. Não, a gente não é franciscano, né? A gente precisa e é muito natural e necessário. O trabalho é importantíssimo, mas a posse por estes, como eu disse, família, filho, marido, mulher, o cargo, a gente vê muito de que a pessoa se apodera daquilo, e aquilo é uma coisa material, embora seja de sentimento, porque o poder é uma coisa de sentimento, ela prejudica, por que é prejudicial? Porque o poder cega a gente e a gente acaba sendo um mau cristão, digamos, porque a gente vê, a gente quer o comando, é necessário? É necessário, liderança é necessário, o presidente, todas as instâncias da sociedade precisam de lideranças. É muito importante que a gente desperte liderança nos jovens, nas crianças, mas não como poder. Aí, às vezes, tem até um exemplo. Na pesquisa, a discussão sobre os as heranças que eu falei no início, às vezes não é uma fortuna. Tem uma historinha que diz que um casal queria se separar e o problema todo estava na partilha dos bens. A partilha era uma cama, uma mesa, um fogão e uma geladeira. Essa era a partilha. E esse casal não conseguia fazer uma separação por causa dessas 4 coisas. Então, depende da pessoa. Não é porque se tu ainda disputar uma grande, está equivocado. Mas vejam o ponto que a gente, imperfeito como somos, disputamos e não conseguimos resolver, tinha que resolver uma situação familiar. Aquela separação não deu mais por causa dessa partilha de 4. Então, esse é um exemplo, né, que, tão simples, mas do apego, do problema do egoísmo, da posse, como ainda atrapalha. Bom, e ainda, a gente às vezes é tão tolo, no sentido de entender as coisas, que diz aqui, ó, e nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Então a gente às vezes passa uma vida que, dentro do contexto da eternidade, que nós somos eternos, espírito, que a gente diz, meu corpo, eu sou o meu espírito. Não, eu sou um espírito que tem uma vestimenta do carnal do corpo, né? E nesses poucos 60, 70, 80, sei lá quantos anos que a gente vai dispor desta vestimenta, dentro da eternidade é uma fração, é uma coisa muito pequena. E a gente às vezes passa uma vida toda sem entender. E aí a gente está desperdiçando aquele tempo nessa encarnação, né? E ele não nos pertence, porque quando a gente desencarna, não vai nada. Mas vai uma coisa muito importante que às vezes a gente passa uma vida sem pensar. As obras, aquilo que a gente incorporou no espírito, que são as coisas boas, aquilo que está pregado, o amor, a caridade, a paciência, a tolerância, enfim, aquilo que a gente diz tanto. Mas é fácil? Não, não é fácil. Viver, convivendo com todas essas demandas e com todas essas facilidades que se apresentam na parte material, às vezes a gente fica meio cego, né? E eu digo, a gente fica falando de nós. Seja em qualquer nível, a gente ainda está, a estatura nossa é muito pequena com relação a essa grandiosidade que nós precisamos alcançar e que um dia todos nós seremos anjos, diz, né, até a música. Mas a caminhada precisa ser feita, eu preciso me desacomodar, eu preciso entender. E aí sobre o corpo ainda, Deus vos emprestou, tendes de lhe restituir.
e ele empresta sob condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Isso aqui é tão importante que às vezes a gente dá tanto valor e para nós é supérfluo, a gente vai amealhando tanta coisa, vai comprando e o outro não tem nem o necessário. Então é para a gente pensar o que é supérfluo e o que é necessário. E esse empréstimo, esse corpo, quando diz ali, nada vos pertence, mas nós temos obrigação de cuidar. Não é a gente achar que agora, bom, o corpo não vale nada, só vou desenvolver a parte espiritual. Não. É através da vivência, das aprendizagens, dos embates e das relações é que a gente consegue essa oportunidade da gente vencer essas nossas imperfeições. Bom, aqui, esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Aí tem o perdulário. Eu lendo, assim, me preparando, lendo alguma coisinha, esbanjar, tem gente que esbanja, né? É o perdulário. Ele gasta tudo, até trabalha, às vezes é uma herança que ganhou e queima toda, né? E às vezes trabalha, mas esbanja. E o esbanjamento é sinal de descaso e indiferença com a propriedade, que é com os bens materiais. Não, eles precisam, como logo mais na frente, ser usados adequadamente. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade de egoísmo. Então tem a história do filho pródigo, né? Que saiu, gastou tudo, ainda bem que depois ele entendeu, quando ele não tinha mais nada, ele voltou ao pai, que não significa Deus, né? Mas ali é uma história, e às vezes o pródigo também, ele bota tudo, ele se desfaz das coisas materiais e depois, porque a gente, quando se desfaz das coisas materiais, não vai dar problema para a sociedade, porque é tão necessário os bens materiais para a gente não ficar sendo um peso para a sociedade, sem emprego, sem condições de viver, vai depender dos outros e vai enfraquecendo a distribuição das rendas. Ela é necessária e cada um vai viver da sua forma, mas sem ser esbanjador, perdulário, ou outra coisa muito, é a avareza. Aqui tem, é o contrário o avarento é pior, porque o avarento, ele trabalha, nem ele usa, e os outros não usam. Esse é o pior, porque o esbanjador, alguém usa lá, faz a festa, termina o dinheiro, ficam tudo sem. E o avarento, ele guarda porque ele precisa. E eu lendo uma coisa assim, que o avarento, ele vai ser o obsessor. Quase sempre vai obsediar alguém, porque ele ficou aquele monte de gente que trabalha, que vê assim também na literatura, o avarento, ele desencarna e ele não consegue se desvencilhar daquilo que para ele foi muito importante e é o sentido da vida. Como a vida continua no outro plano, que não é mais material, aí ele não quer se arredar do mundo material, né? E segundo Allan Kardec, a riqueza tem as seguintes utilidades providenciais, da providência. Então é muito importante aqui que é a chave da questão. Qual é a utilidade? Senão a gente vai ficar pensando, o negócio é ser pobre. Não. Tem pobres piores, mais egoístas do que pessoas com propriedades, com bens, porque às vezes ele não faz e aí ele atrapalha os que... Eu já vi gente dizer, já ouvi, eu não compro nada, não quero comprar nada aqui em Capão da Canoa, porque eu não quero enriquecer o fulano, que a gente conhece quase tudo. Me diga uma coisa, que comportamento, né? Que pensamento, né? Eu já ouvi assim, que é empresário, aí fica aquela coisa. Meu Deus distribui as riquezas à medida que é necessário. Se as pessoas, e é necessário que tenha, lá no Evangelho fala, nem todo mundo tem a mesma capacidade para administrar.
Se desse para mim uma fortuna, eu não saberia fazer alguns negócios, porque tu tem que ter sabedoria, né, para fazer e dar emprego. Toda a evolução do planeta se dá através da riqueza material. A utilidade serve de prova para quem possui, exercitando o desprendimento dos bens terrenos e a prática da caridade. A riqueza e a pobreza também é prova. Uma vez, eu falando, bom, a pobreza também é prova, porque a gente pensa que é prova, só a pobreza. Diz assim, eu estou nessa situação, mas deve ser uma prova, é uma prova, tem que vencer. Mas a riqueza também é prova. E uma vez uma pessoa disse, então eu quero essa prova, quero passar numa prova, mas com riqueza, né? É aquele pensamento assim até cômico. Na riqueza tem que saber como tu vai usar, por isso que ele é prova. Como a gente vai usar, a utilidade que a gente vai dar, o contexto, como usar os bens em benefício do outro, que diz aqui, dos bens terrenos é a prática da caridade. Mas não precisa sair doando. Se os empresários que facilitam emprego, na ciência, a evolução se dá graças ao empenho, à riqueza que circula no mundo para que haja um progresso material que nos permite viver aqui e desfrutar das coisas necessárias para a nossa condição e importantíssima para desenvolver, não ser egoísta, não ser orgulhoso, enfim. É através disso faculta meios de trabalho servindo de impulso ao progresso, é o que nós falávamos. Somente a riqueza é que vai impulsionar o progresso. E o progresso é lei. Tem a lei lá na lei natural, é lei do trabalho. Então, não é. Trabalhar é lei. E progresso também é lei. São as leis naturais lá que tem. Então, gente, não está nada errado. Até porque Deus não ia colocar a riqueza, disponibilizar, como no início eu falei, toda essa riqueza, se fosse ruim. Se tornasse a gente pior, é a gente nessa condição ainda que usa mal, né? É a riqueza material que proporciona recursos humanos e tecnológicos para a preservação da natureza, produção de alimentos, descobertas científicas, enfim, todo o progresso tecnológico, ele vem junto. O intelectual, o que não pode estar capenga. A gente tem que desfrutar disso e também aproveitar para fazer o bem, para desenvolver o lado espiritual. Se a riqueza devesse só produzir o mal, Deus não teria posto na terra e cabe ao homem saber sair-se dela. É isso, é coisa maravilhosa, é coisa divina os bens materiais. Só que nós é que precisamos saber como usar em prol do irmão do desenvolvimento terrestre. A riqueza é um elemento de progresso. Tem até a lei do progresso. Então, riqueza é bem, riqueza é bom. Não precisamos ter esse sentimento de que os ricos, que às vezes a gente, por ser senhas, fica implicando, digamos, com o rico, que acha que rico é desonesto. O problema é como a gente é, como a gente adquiriu a riqueza. Este que é o problema. Que se foi com desonestidade, prejudicando, tu é empresário, aí tu paga mal os funcionários, tu é desumano, tem condições às vezes desumanas. Esse sim, não soube fazer uso adequado da riqueza. Agora, aquele que dá emprego, aquele que é humano, que não escraviza, né? Que torna as pessoas crescerem, se sentirem prazer. A empresa tem que ter, a pessoa tem que ter prazer em trabalhar, não em trabalhar por causa do salário. Trabalhar com prazer, como se doando o que a gente sente quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, né? E se depositarmos os bens terrenos a favor da evolução espiritual, eles se tornarão instrumentos de iluminação. Então, aqui fechando, não é as coisas materiais que nos emperram, que nos prejudicam. Pelo contrário, sabendo usar é instrumento de iluminação. Porque o bom uso a gente vai
termina as misérias, né? Se a gente pudesse ajudar mais as misérias materiais, que eu estou dizendo, piores são as misérias espirituais. Essa não importa se tu tem bem material ou bem ou não tem. A miséria espiritual é o que mais deforma o ser humano. Ele é um instrumento para o benfeitor e para o beneficiário, para quem dá e para quem recebe. E que na contabilidade divina estarão em consonância com a lei do amor e por isso igualdade de valores morais. Então, minha gente, fechando, é isso. Tenhamos segurança, certeza, desfrutemos com alegria porque a gente está falando em riqueza, mas nós é de trabalho, algum negócio, alguma coisa, mas a gente é peixe pequeno, perto das grandes, mas a gente convive neste mundo. Então, uma grande empresa, uma multinacional, alguma coisa que abriu, que bom, que vai favorecer, vai ter emprego. E é esse sentimento que a gente deve ter com relação a desprendimento dos bens terrenos. Não é se desprender e esbanjar e ser pródigo, botar tudo, não. É saber usar de forma adequada, de forma que será iluminação para nós, evolução espiritual. E é isso, meus irmãos, que nessa noite eu trouxe aqui para a gente dar uma refletida. Obrigada.